Olá, boa noite. Eu sou a Camila do Ministério Esperança de Israel e estamos aqui mais uma quinta-feira, mais uma vez, continuando as leituras, as reflexões no livro de Provérbios. Hoje não poderia ser diferente, continuamos, na verdade, nós encerramos o capítulo 23 do livro de Provérbios na semana passada e nós continuaremos começando hoje o capítulo 24, fazendo leitura e as considerações dos 5 primeiros versos. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia, meditar e refletir conosco naquilo que o Senhor tem para ensinar aos nossos corações e às nossas mentes. E, se for o caso, você não estiver com uma Bíblia por aí, não tem problema. Acompanha comigo que a gente vai fazendo uma leitura pausada e refletindo sobre aquilo que o Senhor traz de meditação para nós. Então, livro de Provérbios, capítulo 24, versos de 1 a 5, diz assim o verso 1. Não tenha inveja dos homens malignos, não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles. Em referência paralela a esse verso, o livro de Salmos, no seu Salmo 1, verso 1, diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. No livro de Salmos ainda, mas no Salmo 37, verso 1, fala: Não te indignes por causa dos malfeitores e nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Provérbios, capítulo 23, verso 17, fala ainda: O teu coração não inveja os pecadores, antes permanece no temor do Senhor todo o dia. E o verso traz essa reflexão para a gente que fica extremamente claro, para que a gente não siga desejando, invejando ser como aqueles que são malignos. Veja, ninguém deseja ser mal ou ser igual àquele que é mal. Mas muitas vezes, em diversas situações, a gente pode desejar ou invejar as características, os benefícios que aquele que é mal possui, porque muitas vezes parece até que ser mal compensa mais do que ser bom. Então, essa reflexão ela é muito atualizada, não importa em qual momento da nossa sociedade, porque é natural que nós olhemos para o outro e vejamos benefícios e tenhamos essa sensação de desejar, muitas vezes até de invejar. Mas o conselho do Senhor é para que a gente assim não faça e que a gente também não compartilhe dos caminhos que eles seguem. É como se a gente estivesse lembrando aqui dos últimos versos da semana passada, que mostrou para a gente de uma forma bem clara todos os resultados malignos dos caminhos daqueles que estão no caminho de pecado, estão no caminho de toda sorte de falhas e de transgressão. Isso por si só deve alertar para nós e aos nossos corações e nas nossas vidas sobre quão pouco eles são dignos de inveja aqueles que fazem o mal, e muito menos de serem imitados, não importam quais pareçam ser as bênçãos ou a sorte de benefícios que eles possam ter, por enquanto, nessa vida. O verso 2 ele diz assim: Porque o seu coração medita a rapina e os seus lábios falam maliciosamente. No livro de Provérbios, como referência paralela, no capítulo 11, ali no verso 3, fala que a sinceridade dos íntegros os guiará, mas a perversidade dos transgressores os destruirá. Ainda no livro de Provérbios, ainda também no capítulo 11, mas nos versos 5 e 6, fala que a justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o perverso, pela sua falsidade, cairá. E ainda que a justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. E Jó, capítulo 5, verso 2, porque a ira destrói o louco e o zelo mata o tolo, Porque o coração daquele que está em perversidade, daquele que está no mau caminho, daquele que está agindo e se comportando de forma maligna, ele imagina o tempo todo e ele arquiteta destruição, mesmo sendo destruição contra os outros. Ele não planeja se destruir, ele não planeja nem arquiteta coisas para destruir a si mesmo. É sempre contra os outros, mas acaba recaindo sobre si mesmo. O caminho da perversidade, o caminho da injustiça, o caminho da tolice, todas essas expressões da palavra de Deus ela costuma dizer, ele é um caminho que parece
E por vezes é extremamente prazeroso, porque essa tem que ser a sacada. Ninguém vai seguir num caminho que é extremamente tortuoso e que o fim é sofrimento, dor e morte, né? Ao contrário, vai se seguir sempre se o caminho for prazeroso, sempre cheio de toda sorte de benefícios. E esse é não um chamariz, mas essa é a isca e essa é a sacada. Perceber além daquilo que se parece, né? E a palavra de Deus, ela é cheia desses conselhos para nós, práticos muitas vezes de vida, para que a gente consiga entender e aprender dentro de nós, de que quando nós seguimos no bom caminho, no caminho da disciplina, do zelo, da justiça, da verdade, caminhar neste caminho já nos protege contra as perversidades, já nos protege contra a malignidade e a falsidade, porque fica nítido a diferença do caminho que está se servindo como prazeroso, mas o qual, ao final, ele será sofrimento, dor e morte, sem dúvida alguma, daquele caminho que está com as suas adversidades e dificuldades, mas é um caminho justo e reto, com as suas instruções, leis, mandamentos claros vindos do Senhor, assim também como toda a sorte de consequências e benefícios, né? O verso 3, ele fala assim: com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. E aí aqui a gente tem alguns salmos de referência. O Salmo 37, seus versos ali 35 a 37 falam assim: viu o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal, mas passou e já não aparece. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Nota o homem sincero e considera o reto, porque o fim deste homem é a paz. E o Salmo 73, verso 3 fala ainda: pois eu tinha inveja dos nécios, quando vi a prosperidade dos ímpios. E é aí que mora a sacada, a chave, né? Normalmente nós vemos pessoas, por exemplo, como um exemplo, nós vemos pessoas que têm um comportamento todo torto, fazem tudo errado, não seguem o caminho da verdade e da justiça, estão caminhando em perversidade, na lei da vantagem, e a gente vê a prosperidade, por exemplo, material dela crescendo, e ela crescendo como se nenhuma consequência houvesse, como se ela vivesse dos benefícios daquele comportamento. Mas aí o Senhor vem pra gente e fala assim: não desanime a ver a prosperidade dos ímpios, mas busque a verdadeira prosperidade para o seu lar, pois seguindo a sabedoria que é divina, nós e todos os nossos, nós seremos firmemente estabelecidos no que é verdadeiramente bom para a gente, enquanto os outros lares, os lares que estão edificados na perversidade, na vantagem, na maldade, inevitavelmente eles cairão. A palavra de Deus assim nos diz. Jeremias, em seu capítulo 22, verso 13 ao verso 16, fala: ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem remunerá-lo e não lhe dá o salário do seu trabalho, que diz: edificarei para mim uma casa espaçosa e aposentos largos, e que lhe abre janelas, forrando-a de cedro e pintando-a de vermelhão. Porventura reinarás tu, porque te encerras em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu e não praticou o juízo e a justiça? Por isso lhe sucedeu bem. Julgou a causa do aflito e necessitado. Então lhe sucedeu bem. Porventura não é isto conhecer-me? Diz o Senhor. No livro de Amós, no capítulo 5, verso 11, fala ainda: portanto, visto que pisais sobre o pobre, né? Pisais o pobre e dele exigis um tributo de trigo, edificastes casas de pedras lavradas, mas nela não habitareis. Vinhas desejáveis plantastes, mas não bebereis o seu vinho. E ainda Miqueias, no seu capítulo 3, nos versos 10 a 12, que fala assim: edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com iniquidade, os seus chefes dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedra, e o monte desta casa como os altos de um bosque. E o verso 4
nem preciso fazer complemento, porque é o Senhor ensinando para nós o bom e o mau caminho e toda a sorte de consequências daquele que não segue o bom caminho. Veja, não é sobre o caminho que o caminho que o Senhor tem é o certo e o errado. Não existe um meio termo, não existe um cinza, não existe a vantagem daquele dia. No Senhor existe a oportunidade de nós conhecermos, sabermos e praticarmos aquilo que é certo e o que é errado. Não existe subterfúgio. No verso 4, ele diz assim: e pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Veja, lá no verso 3, a gente leu exatamente assim: com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. E o verso 4 alinhava: e pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Lucas, em seu capítulo 12, verso 33, fala pra gente: vendei o que tendes e dai esmolas, fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros nos céus que nunca acabem, aonde não chegue a ladrão e a traça não rói. E Lucas, capítulo 16, mais verso 11, diz ainda: pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Pelo conhecimento do Senhor nosso Deus e pelo conhecimento do nosso dever para com Ele, né? E para com o nosso próximo e para com a gente mesmo, nós seremos cheios de riquezas preciosas e agradáveis, as verdadeiras, as genuínas riquezas que não falham, primeiramente da alma, por fim do corpo e da condição externa. É um chamamento, é uma demonstração de que a fidelidade ela tem o seu resultado. Não é que devamos seguir ao Senhor e a sua palavra em busca dos benefícios que Ele nos dará, mas por causa do nosso empenho em buscá-lo e em servi-lo, a nossa suficiência vai estar nele, a nossa suficiência vai ser dentro dele e Ele vai nos satisfazer e inevitavelmente receberemos as bênçãos dele. Às vezes não necessariamente material, mas aquelas que realmente importam e fazem a diferença, que muitas vezes nem são as materiais. E o verso 5, que é o último verso da noite, diz ainda: um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento consolida a força. No livro de Provérbios, capítulo 21, verso 22, fala que o sábio, ele escala a cidade do poderoso e derruba a força da sua confiança. Eclesiastes, no capítulo 9, versos 14 a 16, fala ainda: houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou e levantou contra ela grandes baluartes. E encontrou-se nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. 1 Samuel, em capítulo 16, verso 7, diz: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes à sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E aqui uma coisa interessante para a gente consolidar as reflexões dessa noite, né? O homem sábio, a palavra em hebraico, né, que vem dessa expressão, dá a conotação, dá a demonstração para a gente como um homem sábio, como um herói, e como um herói poderoso, né? E essa tomada de significado, né, da palavra em hebraico usada, eu particularmente não sei falar essa palavra em hebraico, mas essa tomada dessa significância de herói, de poderoso, de força, demonstra pra gente exatamente isso, né? O homem sábio, ele é poderoso tal como um herói, forte e grande tal como um herói. Na sabedoria está a força dele, está investido nele através da sabedoria. E é muito claro que a palavra de Deus vai mostrar para nós que a sabedoria mais do que supre a força física. Não é pelo empenho, não é pelo esforço, não é pela quase exaustão, mas é pelo conhecimento, o entendimento e a aplicação de tudo aquilo que nós temos conhecido.
O propósito do Senhor com o livro de Provérbios, com o livro de Salmos e muitos outros da Bíblia é que as nossas mentes, elas saiam do lugar comum da nossa sociedade e que nós passemos a conhecer aquilo que vem dos céus e assim nos tornarmos cidadãos dos céus como Ele sonhou que nós fôssemos. Romper o padrão, né, do caminho que é seguido para conhecer uma nova vida que é em Jesus e uma nova oportunidade que é em Jesus. É literalmente parar de viver considerando aquilo que se vê e pela fé naquilo que se espera, naquilo que se aprende, naquilo que se entende, naquilo que se busca. Essas são as reflexões dessa noite. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui. E se o Senhor permitir, na próxima quinta-feira continuaremos a leitura e as reflexões do livro de Provérbios em seu capítulo 24. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia e que Deus te abençoe.